Olá, amigo, olá, amiga. Vamos mais uma palavra de Deus, vamos falar de homens de Deus. E eu quero te perguntar se você já ouviu falar em Aspenais. Você conhece Aspenais? Não é nenhuma cola, tá? Não se preocupe que não é nenhuma cola. Um homem do rei da Babilônia, era o chefe dos eunucos do rei da Babilônia, em que ficou responsável por separar homens da tribo de Judá, onde o Senhor entregou na mão do rei da Babilônia, o rei Joaquim, e o seu reino, parte do seu reino. E ali estavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias. E eles fizeram um intento junto de Aspenais. O rei determinou que fosse selecionado ali homens do povo de Judá para que trabalhassem junto ao rei. Mas esses homens tinham que ser formosos, de boa aparência, entendidos em ciências e, resumindo, inteligentes e cultos. E Aspenais separou alguns homens, e entre eles estavam esses homens de Deus: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, qual foi transformado o nome, ele trocou o nome para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Você já deve ter ouvido falar que Daniel foi lançado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do rei, com o manjar, a porção do manjar do rei. E ele intentou, junto a Aspenais, de comer legumes. Não comer aquilo que o rei tinha determinado, o vinho e o alimento que o rei tinha determinado. Aspenais, com medo, não queria deixá-lo, não queria tentar, porque a cabeça dele estava em jogo. Mas o Senhor inclinou o coração de Aspenais a fazê-lo dessa forma. Meu amigo, minha amiga, você vai ter que, para você agradar a Deus, muitas vezes você vai ter que comer o legume espiritual. É abrir mão do manjar do rei, as coisas desse mundo, as coisas que satisfazem a tua carne, para você ser um vencedor, para você ser bem visto no mundo espiritual, para você ter uma vida espiritual na presença de Deus. Muitas vezes esse legume vai fazer toda a diferença na sua vida. Ele pode não ter gosto, mas ele vai te engordar espiritualmente. No final dos dias onde o manjar foi servido, os homens foram apresentados diante do rei, e o Senhor, ele capacitou a Daniel em entendimento de visão de sonhos, e também deu a Sadraque, Mesaque e Abednego dons espirituais. Quando você obedece a Deus, quando você não come o manjar do mundo, o Senhor Deus vem e te capacita. Ele te chama, te elege e te capacita. Te capacita com sabedoria, com inteligência. Ele te capacita em tudo que você for colocar as tuas mãos para fazer. Meu amigo, minha amiga, ele te tira do monturo, da poeira, do pó e te coloca entre os príncipes. E Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não foi diferente. Só que muitas vezes você vai ter que pagar um preço. Daniel, por ter todos esses dons abençoados, sendo sido abençoado por Deus, ele foi perseguido. Viam que não conseguiam pegá-lo de alguma das formas da lei da terra e armaram uma cilada para ele na lei do seu Deus. E aqueles homens se juntaram, foram até o rei e montaram um intento para que todo aquele que se dobrasse durante 30 dias diante de algum Deus que não fosse o rei, eles tinham como Deus, ele seria lançado na cova do leão. Porque eles sabiam que Daniel se dobrava 3 vezes por dia diante do Senhor para orar. E ali foi. Depois vieram acusar, foi feito o intento, o rei assinou e vieram acusar Daniel. O rei se entristeceu. A palavra de Deus diz que o rei se entristeceu. Pelejou durante o dia para tentar livrá-lo, mas segundo a lei ele não conseguiu. E Daniel foi lançado na cova dos leões. O rei não dormiu durante a noite, porque ele amava Daniel, ele gostava de Daniel. Pela manhã veio o rei apressadamente e gritou de lá: Daniel, pudeste seu Deus te salvar? Sim, Senhor meu rei, porque o Senhor não encontrou a minha transgressão, nem contra o Senhor Deus e nem contra o Senhor rei. Meu amigo, minha amiga, estando aqui na terra, nós temos que respeitar a lei do homem, sim,
no Senhor. E temos que respeitar o Senhor nosso Deus. Nós temos que comer apenas a palavra do Senhor, nos alimentarmos dela, servir ao Senhor de todo o coração, de todo o ser. Porque nós vemos aqui que Daniel, ele agradava ao rei. Mas o rei, nós vemos que ele nem creu, naquele momento, ele não creu que Daniel, que o Deus pudesse ter salvo. O rei era um incrédulo. Mas vamos ver que após, capítulo 6, versículo 16, 6,16, a palavra de Deus diz: então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançasse na cova. Mesmo contrariando a sua própria vontade, Deus lançou a Daniel na cova dos leões. E continuando, ele disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Ele lançou uma palavra profética na vida de Daniel, mas ele não cria. Ele não creu naquilo que falava, mas ele lançou uma palavra profética. E foi trazido uma pedra e foi prostrada sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Por mais que ele tivesse decretado ali: o teu Deus te livrará, uma palavra profética na vida de Daniel, ele era incrédulo, ele não cria naquilo que ele falou. Chegando-se à cova, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste, falando o rei. Disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia como caso o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha a incredulidade desse homem. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Meu amigo, minha amiga, se você for fiel a Deus, Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. O que significa isso? Te livra da mão dos teus inimigos, daqueles que te perseguem, daqueles que tentam te derrubar de alguma forma. O Senhor vai ser contigo em qualquer momento. Como foi com Daniel, ele é hoje também. Porque foi achada em mim inocência diante deles, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Se você for uma pessoa que anda segundo a palavra de Deus, você tem que conhecer, você tem que entender e viver a palavra do Senhor. O Senhor vai ser contigo mesmo diante de uma situação muito difícil, que aos olhos dos homens não tem mais jeito, não tem mais salvação. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Para você obter um grande livramento, uma grande vitória, você vai ter que entrar na cova e você vai ter que crer que o Senhor é contigo, que Ele não te deixa só, que por mais que as coisas estejam parecendo perdidas, Ele te dá a vitória, porque o nosso Deus é Deus de vitória, não é Deus de derrota. O nosso Deus, Ele vem e salva o seu ungido. Se você é ungido do Senhor, se você busca a Deus continuamente, se você está passando por lutas, mas sabe que Deus é contigo, creia, porque você vai vencer. A luta pode ser difícil, foi difícil para Daniel, com certeza. Ele teve que crer, e ele creu e viu a vitória. Foi difícil para Sadraque, Mesaque e Abednego ser lançado na fornalha. Eles creram e não se dobraram diante do rei. Eles não se dobraram diante do manjar, não comeram o manjar do rei. E ali eles foram fiéis ao Senhor, e o Senhor veio e glorificou o nome dele através da vida desses 3 homens na fornalha, e também através da vida de Beltesazar, Daniel, na cova dos leões. E veja o que vai acontecer com os teus inimigos, aqueles que perseguem você, aqueles que querem destruir, quando a glória do Senhor, a tua vitória, vai glorificar o nome de Deus, e veja o que vai acontecer com eles. Então escreveu a todos os povos, as nações e a gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: paz vos seja multiplicada. A vitória de Daniel glorificou o nome de Deus. E olha aqui no versículo 24, Daniel 6, 24, que diz a palavra de Deus: e ordenou o rei
e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. E eles, seus filhos e suas mulheres, ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Meu amigo, minha amiga, aquele que escarnece do Senhor, afrontando o ungido de Deus, perseguindo o ungido de Deus, esse é o fim deles. Foram lançados na cova dos leões. Só que a diferença, quando Daniel foi lançado, que Daniel estava com Deus. Deus enviou o anjo do Senhor. Deus estava com Daniel. E esses homens ímpios, iníquos, que perseguiram a Daniel, estavam só na força dos seus braços e foram destruídos pelos leões. Assim serão aqueles no juízo que servem a Deus e os que não servem a Deus. Aqueles que servem a Deus serão acolhidos pelo Senhor como um feixe de trigo. Agora, aqueles que andam na iniquidade nessa terra, que se alegram no prazer das suas carnes, transgredindo a palavra do Senhor, serão lançados como galhos secos no fogo para queimar. Meu amigo, minha amiga, é tempo de arrependimento, é tempo de olharmos a palavra de Deus e vermos que quando, mesmo diante das situações difíceis, o Senhor é conosco, o Senhor é com aquele que é fiel a Ele, a sua palavra, e Ele livra. Mas aqueles que andam na transgressão e se alegram nela, que pelejam contra o seu próprio Deus, esses perecerão eternamente. É tempo de mudança de comportamento, é tempo de clamarmos pela salvação do nosso povo, é tempo de clamarmos pelos aqueles que a gente tem visto andar em caminhos errados, para que eles possam se arrepender e para que não venham acontecer com eles como aconteceram com esses homens que perseguiam a Daniel, foram lançados na cova dos leões e destruídos. Eu deixo essa mensagem de vitória, essa mensagem de paz para o teu coração, para que você possa botar a cabeça no teu travesseiro e descansar em paz, para que você não permita que o temor noturno venha te atormentar. Você tem essa convicção, a certeza no teu coração que Deus é contigo, porque Ele diz que será contigo todos os dias da tua vida. Não esmoreça, não tenha preguiça, não desanime, mas busque ao Senhor incessantemente, busque ao Senhor em oração, em jejum, busque ao Senhor na meditação da palavra. Dê bom testemunho através da sua vida, que todos olhem para você e vejam o resplandecer da luz de Cristo em você, que a luz do Senhor brilhe em você, que todos possam ver que você é um servo do Deus vivo, através dos teus atos, das tuas palavras que saem da tua boca, que não saiam das suas bocas palavras de transgressão, palavras que não vão edificar, mas que em tudo fale segundo a palavra do Senhor. Eu deixo essa mensagem de fé para você. Eu sou um mensageiro da palavra de Deus, Gutenberg. Abençoa a sua vida e a sua família pelo poder que é no nome de Jesus, e que haja luz, haja paz no teu coração e na tua alma.